Sim, hoje eu gostaria que você aprendesse um pouquinho a respeito de um sentimento chamado solidão. A solidão é algo que faz tanta gente sofrer. Quantas e quantas pessoas estão agora ouvindo, sabe, esse momento aqui do nosso programa e sentindo dentro delas uma imensa solidão. Eu não sei se é o seu caso, mas se for o seu caso, se você também vive sofrendo com a solidão, tem medo da solidão, eu gostaria muito que você prestasse atenção em tudo que eu tenho para falar, tudo que eu tenho para dizer. Porque eu posso garantir para você que eu aprendi muito sobre solidão, tomando conhecimento dessa história, que hoje eu quero te contar assim nos detalhes. Você tem medo da solidão? A solidão é algo que te assusta, te apavora? Se for a resposta positiva de sim, então presta atenção nas coisas que eu tenho para contar. Naquele dia, os meus pais resolveram viajar. Vocês vão. The moment that you held me, sabe quando o pai e a 'cause I mãe couldn't let go resolve surpreender? Foi uma coisa tão repentina. who I thought I was. Onde vocês vão? I guess that's how things go. Nem o meu pai queria responder, ele It's ria. yours and then it's history. Nem a minha mãe também queria dar When I resposta. was feeling ready, Eles riam assim, meio que envergonhados, it sabe? ended just because Eles simplesmente resolveram viajar. am I a ghost in someone's body? Onde vocês Am I a vão? voice inside your mind? Era a pergunta em que eu insistia a fazer. Para onde vocês vão? Papai e mamãe simplesmente chegaram na noite anterior à viagem e anunciaram para mim e para o meu irmão. Só que meu irmão já tinha 22 para 23 anos de idade. Papai e mamãe disseram: não, nós vamos embarcar uma viagem de 8 dias. Nós vamos para o Nordeste. Nós vamos passear um pouquinho. Eu preciso disso, sabe? Sua mãe também. Nós vamos viver a nossa segunda lua de mel. Ah, é? Vamos para a nossa segunda lua de mel. E eu? So I write another poem. I hope that that's enough. Você não pode ir, não. Nós vamos para a lua de mel, como é que nós vamos levar você? Entendeu? Eu não vou. Era a primeira vez que eu me sentia excluída. Peraí, então a solidão talvez seja isso? Uma pergunta para você. A solidão é quando você se sente excluída? Você já se sentiu excluída? Quando as pessoas elas tomam uma resolução, uma decisão, elas vão e não cabe você. É como se você fosse atrapalhar. Então, para que você não atrapalhe, você é excluída. São pessoas que te amam. Meu pai e minha mãe sempre me amaram. Mas, afinal de contas, aquela decisão deles estava me condenando à solidão. Deu para entender?
Então a solidão te exclui, te deixa fora. É quase como você fosse um empecilho. Eu ia ter que ficar sozinha. Gozado isso, né? E agora? Como é que ia ser? Eu estava totalmente excluída daquele projeto de viagem do meu pai e da minha mãe. Eu confesso que, além do choque, eu me senti traída. Fiquei traída, me senti traída. Meus pais iriam viajar sem mim, só os dois. Na famosa segunda lua de mel deles. E essas coisas que os casais às vezes inventam, né? Para tentar reanimar um casamento que talvez esteja perto de falir. Esse tipo de coisa a gente só vai entender, na verdade, depois que cresce, depois que a gente fica adulto. Você que está me ouvindo já pensou na segunda lua de mel? Eu me senti traída. Eu não sei se era o caso do meu pai e da minha mãe, casamento quase falido, não, porque eles viviam bem, sabe? O fato é que o meu irmão, o Mauro, ficou contente. Ficou exultante, afinal de contas ele tinha 23 para 24 anos. Ele ficou feliz. Eu não. Eu engoli a minha frustração. Meus pais iam para o Nordeste 8 dias, eu queria ter ido junto, sabe? Eles me excluíram. Segunda lua de mel. No outro dia eu fiquei chateada. Eu não levantei cedo no dia seguinte para me despedir deles, não. Fiquei com raiva. Confesso. Confesso que eu fiquei com raiva do meu pai e da minha mãe. Não levantei cedo para me despedir deles. Eles que fossem pro Nordeste, sei lá, pros quintos dos infernos também. Eu fiquei com raiva, fiquei com bronca. Era a primeira vez que eles estavam me deixando para trás. Mas eles queriam viver a segunda lua de mel e eu não cabia dentro dessa lua. Bom, pelo menos fome a gente não ia passar, né? A Maria, a empregada de casa, de anos a Maria trabalhava lá. A Maria ia continuar no horário normal, no seu dia a dia. A Maria continuava. A primeira noite, portanto, estava entregue a mim e ao Mauro, meu irmão. Meu medo estava justamente aí, porque eu tinha, o quê? 14 anos. Eu era novinha ainda, né? 14 anos, eu estava caminhando para 15. 14 caminhando para 15. Eu estava me sentindo excluída. Ah, o que seria da minha vida sem meu pai e minha mãe? Bom, já disse que fome nós não iríamos passar. Eu era apenas uma criança de 14 anos. O pessoal dizia, não, você é uma menina, né? Uma mocinha de 14. Eu era isso. Uma mocinha, uma menina de 14 anos. Bateu medo. Bateu principalmente o medo da solidão. A solidão assusta, né? Era a primeira vez que eu ia me deparar com ela. Era a primeira vez que eu estava sentindo aquele gosto da solidão.
Chegou a noite, meus pais já tinham saído, tinham ido para o tal do Nordeste. Fiquei naquela noite, eu e meu irmão Mauro. Eu sei lá, eu me sentia uma menina, sabe? Eu era apenas uma criança, sabe? Eu, na verdade, enquanto as minhas amigas, veja bem, as minhas amigas até elas se maquiavam, namoravam, algumas até já transavam, naquela idade delas. Eu ainda era a filhinha do papai, a filhinha da mamãe, que quando não era o meu pai que me levava para a escola, era minha mãe. Eu dependia demais deles. Eu dependia tanto do papai e da mamãe. Eu me sentia traído. Eles foram pro Nordeste, segunda lua de mel, e eu não cabia dentro dela. O Mauro, meu irmão, ele já cursava direito naquela época. Já estava bem adiantado na faculdade, sabe? Embora a minha impressão era de que ele também às vezes se sentia meio perdido em meio às festas. Eu nunca vi uma faculdade para fazer tanta festa. Eu sei lá, meu irmão tinha uma vida, eu acho que sexual bastante ativa, sabe? Enfim, se meus pais não enxergavam essas coisas, não era eu que ia contar a respeito da vida que o meu irmão levava. Bom, ficou combinado entre mim e o Mauro que o Mauro, meu irmão, ele iria me levar na escola até a volta dos meus pais. Já no primeiro dia, o meu irmão não acordou na hora. Eu juntei uma grana que eu tinha e, desesperada, eu tive que ir de táxi. Mas eu era tão bobalhona que eu nem sabia qual linha de ônibus passava em frente ao meu colégio. Que ônibus que eu pego? Eu não sei nada disso. Sempre é o meu pai que resolve, a minha mãe que segura as pontas para mim. Tudo para mim, tudo era aquele primeiro dia. Eu me sentia assim, estranha sozinha. Sabe a impressão que eu tinha? É que a minha família não tinha viajado. Quer dizer, meu pai e minha mãe. Parecia que a minha família tinha morrido. Sei lá, um grande acidente havia acontecido. E eu tinha perdido minha família inteira. E só tinha restado eu. Naquele dia da escola eu voltei de carona com a minha melhor amiga. E eu me lembro que eu implorei para a mãe dessa minha melhor amiga que ela me levasse todo dia para a escola, já que eu não podia confiar no Mauro, meu irmão. E resolvida essa questão, eu cheguei em casa e encontrei o almoço prontinho. A Maria tinha feito tudo direitinho. Você vê? A Maria, ela tinha feito a parte dela. E eu ainda amargando o gosto pela solidão. Meu irmão tinha acordado e saído para a faculdade. Eu almocei sozinha aquele dia, enquanto que a Maria, a moça que trabalha lá em casa, arrumava a casa. Eu nunca tinha almoçado sozinho. Tudo tem a primeira vez, né? Almocei sozinho. Nossa, pra ser sincera, eu me senti péssima, sabe? Eu confesso a vocês que eu não gostei de ter almoçado sozinha, não. Eu encontrei tudo prontinho, sabe? Comida quentinha, gostosa. Talvez a comida da Maria tivesse mais gostosa ainda do que a comida da minha mãe. Estava mais gostosa. Mas sei lá. Eu não gostei da sensação de ter almoçado sozinho.
A Maria arrumava a casa. E eu almoçando sozinho. Senti-me péssimo. Teve uma hora que eu perdi até a vontade de comer. Aí eu pensei, então a solidão é assim? Eu tô perguntando pra você que tá aí me ouvindo. A solidão é assim? A gente perde a vontade de comer? Tem uma hora que a gente perde a vontade de comer, né? Que coisa horrível que é a solidão. Sabe de que eu lembrei? Lembrei da minha avó. A minha avó paterna. Ela morou por anos e anos num casarão muito longe da minha casa, totalmente só. Tadinha da minha avó, comecei a pensar. Ela vivia daquele jeito, né? A minha avó ficou sozinha depois que o meu avô, ele, num ato impensado, ele resolveu se matar na frente dela. Ninguém, nem os filhos, nem os netos, nem eu, íamos visitar a vovó com frequência. Um dia, a minha avó morreu, ela também morreu. E eu comecei a refletir, será que a minha avó morreu nessa solidão que eu estou sentindo hoje? Que eu estou sentindo agora? Será? Será que foi assim com a minha avó? Fiquei pensando nisso. Bateu remorso, sabe? Porque a minha avó foi encontrada morta, jogada no meio da sala, coitada. Teve um remorso tão grande na minha família, um remorso total, uma choradeira total. A conclusão era de que a minha avó, ela morreu de tristeza, disseram todos. Mas depois o fato ficou esquecido. Só estava sendo lembrado por mim agora, porque agora eu chorava na cozinha com as minhas lágrimas se misturando ao estrogonofe que a Maria tinha feito. Ela sabia que eu gostava de estrogonofe de frango. Ela tinha feito especialmente para mim. Eu estava experimentando a solidão. Era a primeira vez que eu convivia com essa palavrinha solidão. Palavrinha tenebrosa, hein? Eu jamais iria sobreviver se eu tivesse que ficar sozinha como a minha avó. A minha avó até que durou muito, coitada. Aí eu teria morrido antes. Com certeza eu teria morrido antes. A minha avó até que resistiu. A minha avó até que resistiu. Solo tu, solo, solidão. Lembrei até de uma música que falava sobre solo, ser só. Solidão. Eu teria morrido antes que a minha avó. Eu não teria resistido tal qual minha avó resistiu. Lembrei da música. Solo. Não, eu não aguento isso não. Solidão é triste demais, né? É muito difícil a solidão. É muito difícil encarar a solidão. O que você acha? Você já experimentou a solidão? Eu estava experimentando pela primeira vez. Os outros dias foram repetições do primeiro. O Mauro, meu irmão, pouco se importava comigo. Meus pais ligavam, todas as noites ligavam. E eu mentia para eles que estava tudo bem, já que eles estavam vivendo a segunda lua de mel e pareciam tão felizes. Mas eu não estava comendo bem, eu não estava comendo direito.
eu só chorava, sabe? Eu chorava quando eu vivia sozinho. Eu tive que dividir a minha casa com a namorada do meu irmão, com a turma do meu irmão. Eles fizeram até uma churrascada na garagem para comemorar, sabe-se lá o quê? Música, bebida, gritaria. Eu acho que rolou até alguma orgia por lá. Foi até altas horas da noite. Ah, os vizinhos chamaram até a polícia para dar um jeito e o silêncio voltou. Solo. Eu experimentei o tal de solo. Solidão. Solo. Caramba. Não tô gostando de solidão, não. Tadinha da minha avó, hein? Vive o tempo todo sozinha. Let the sun never rise and the moon never shine again. Solidão é triste. And all the stars in the sky one by one fade away. Oh, the darkest of nights could never hide all my love for you. It's a flame that's burning bright, so much brighter every day. Eu não tô aguentando essa solidão, não. There's no one else that makes me feel No outro quite dia, like you do. após a festa churrascada do meu irmão, a Maria, coitada, teve um choque com a imundície que eles deixaram. Ficou brava, a Maria ficou marara. Que sujeira é essa, Mauro? Se a tua mãe tá em casa, ficaria louca. Eu pensei, essa sujeira é a solidão. É a solidão, Maria. Eu pensei, mas não falei. Fiquei com medo, porque ela tava muito brava, eu não falei nada. Meus pais... Bom, agora eles já iriam voltar no dia seguinte. Aqueles 8 dias se arrastaram. Só que quando meus pais chegassem em casa, naquela solidão que eu tava, eles iriam me encontrar 2 quilos menos. Eu tinha emagrecido 2 quilos. E para completar, a amiga que me dava carona pegou um gripão ainda. A Maria, tadinha, a Maria me deu um dinheiro do ônibus e eu aprendi a andar de transporte público na marra. A Maria me ensinou. Pega esse ônibus aqui, ó. Esse aqui vai te deixar lá na frente do seu colégio. Santa Cruz. Tá, Maria? E o dinheiro? Vou te emprestar. Quem diria, hein? A Maria me emprestou dinheiro, me ensinou a pegar o ônibus do Santa Cruz. E no final deu tudo certo. No final deu tudo certo. Eu aprendi a ir e a voltar. E com o passar do tempo eu até gostei da minha liberdade. Gostei da liberdade, mas não da solidão. Quando meu pai voltou, que soube da festinha do Mauro, eu achei que ele ficaria louco. Pelo contrário, ele riu, achou graça. Quando soube que a polícia veio até a garagem e o policial apenas aconselhou: vamos parar com isso que os vizinhos estão bravos. Meu pai achou que o filhinho dele era um belo de um garanhão, sei lá. Meu pai admirou. Eu não sei se essa também foi a opinião da minha mãe, mas até que eu peguei a minha mãe rindo depois. Em verdade, naquela ausência do meu pai e da minha mãe, eu tinha aprendido um pouco sobre a solidão. Tenebrosa solidão, assustadora solidão. Solidão que apavora, que maltrata, que machuca. Solidão. Eu tinha aprendido um pouco sobre ela também. Solidão. Solidão que maltrata, que machuca, que apavora.
Solidão que você deve ter experimentado, ter vivido. Mas sabe que foi importante? Aos 14 anos, quando meus pais foram para a segunda lua de mel deles, aqueles 8 dias que eu fiquei sozinha, ali eu pude avaliar o tamanho da dor que sentiu a minha avó e o tamanho da dor que sentem todas as pessoas solitárias. Eu aprendi, na verdade, o significado das canções, das músicas, para quem vive o aperto da solidão. Como é difícil, sabe, a solidão. A gente se virar sozinha, né? Comer sozinha. Aprender a pegar ônibus sozinho. E receber um troco. Guardar um pouco com responsabilidade para a volta. Senão não tem dinheiro para a volta. A Maria que trabalhava em casa, foi quem me ensinou. Mas uma coisa eu aprendi nesse dia, sabe? Ou na verdade, eu aprendi nesses 8 dias. A gente tem que enfrentar essa vida, às vezes de maneira solo. Como eu enfrentei, sabe? De maneira solo. Você tem que encarar a solidão sem medo, sem pavor, embora ela eu me lembro direitinho daqueles 8 dias. Gostei da liberdade, mas detestei a solidão. Desde então, eu tenho rezado muito pela alma da minha avó. E quando eu rezo pela alma da vovó, eu peço muito perdão para ela, porque eu devia ter feito muito mais companhia para ela do que eu fiz. Como deve ter sido difícil, minha avó, coitadinha, morrer sozinha. O corpo dela foi encontrado caído no meio da sala. Como deve ter sofrido. Então é por ela que eu passei a fazer as minhas orações. Mas eu aprendi muito sobre a dor da solidão. Eu tinha naquela época 14 anos. 14 anos. Quando eu não coube na lua de mel, na segunda lua de mel dos meus pais. Aprendi muito. Mas aqueles 8 dias foram tão importantes, porque eles me prepararam para a vida. Se eu soubesse ainda tudo que eu tinha que passar, se eu soubesse que eu iria me casar, como eu me casei, que eu tentei também na segunda lua de mel para ver se eu salvava o meu casamento. Eu tentei, mas não deu não. Acabei me separando. E quando eu me separei, tive que enfrentar muito mais do que 8 dias de solidão. Mas aqueles 8 dias foram fundamentais na minha preparação. Eu já sabia como era comer sozinha, sentindo o gosto das lágrimas se misturando à comida. É isso. Viver é isso. É você aprender o gosto das lágrimas se misturando às colheradas, às garfadas. Eu aprendi muito com aqueles 8 dias.
Aqueles 8 dias me prepararam para tantos momentos de solidão. E talvez por isso eu tenha sobrevivido. Daqueles 14 anos, tantos outros anos se passaram. Tantos outros anos. Se eu disser que 30 anos se passaram, vocês acreditam? 30 anos. 30 anos se passaram depois daqueles 14. Estou com 44. Felizmente, ainda tenho o meu irmão. Ele não se casou com aquela namorada. Teve tantas outras namoradas. Meu irmão se casou, descasou, casou de novo. Está feliz. Tenho meu pai, tenho a minha mãe. Enquanto eu, aos 44, conheci agora um sujeito que quer viver comigo uma lua de mel. A primeira. Para isso, eu vou ter que deixar meu casal de filhos. E por impressionante que seja, a minha filha que eu vou deixar está com 14 anos. Eu vou ter que fazer essa viagem. E a minha filha vai ter que aprender sobre solidão nesses 8 dias que eu tenho programado para viajar. Olha que coincidência, 8 dias também. 8 dias também. Parece que tudo se repete, né? A vida é assim. Então é por isso que hoje eu resolvi escrever. Eu gostaria, sabe, Paulinho, uma pessoa que você colocasse isso tudo que eu estou escrevendo no ar, para que as pessoas pudessem ouvir. Eu queria tanto falar com quem sente solidão, porque eu também sinto. Mas eu aprendi tudo naqueles 8 dias de solidão, quando eu tinha 14 anos. Eu até agradeço meu pai e minha mãe até hoje. Eu digo, papai, mamãe, olha, foi fundamental a lua de mel de vocês. A segunda, não, a primeira, eu não estava nem aqui, né? Mas a segunda foi fundamental para eu aprender. Eles riem. Mas eu acho que a principal lição que eu aprendi foi o tamanho do sofrimento da minha avó. Ninguém merece morrer na solidão. Ninguém. Sabia que eu choro até hoje? De pensar que a minha avó morreu sozinha. Let the sun never rise and the moon never shine again. Ninguém merece. And all the stars in the sky, one by one, fade away. Queria tanto. Oh, the darkest of Queria tanto que nights você could nunca never hide all my precisasse. love for you. Mas se tiver que ficar, It's a flame that's burning bright, so que much você se brighter lembra de every uma menina de day. 14 anos que um dia enfrentou sozinha esse mundo, There's no one else that makes me todos os feel seus perigos, quite like you do. com todos os desafios. Esse é um fenômeno, sabe, que aflige tantas pessoas. No mundo de hoje, o mundo da comunicação, o mundo da internet, das redes sociais, as pessoas se falam, mas elas continuam sozinhas, sabe? La noche más negra esconde mi amor por Elas ficam ti. isoladas. Se parece um pouco Llama encendida que brilla más y com uma más. menina de 14 anos que um dia eu fui naqueles seus 8 dias No existe nadie como tú. e algumas Siento tu amor. se parecem um pouco com a minha avó.
ninguém tenha que passar, ninguém merece. Morrer sozinho, morrer sozinho. Hoje eu acho que eu resolvi escrever para te fazer companhia, para de certa forma estar presente na sua vida. E lembrar que no mundo tão agitado, você não está só. Tem aqui deste lado alguém querendo falar com você e querendo arrancar do seu coração esse sentimento de solo.